Eu vou colocar essa questão de cinema e de fotografia em dois aspectos. O primeiro dele é a questão de não ter havido fotografia usada como documentação por parte dos modernistas, na Semana de Arte Moderna de 22. Quer dizer, não foi tirada a fotografia na semana. Por que não foi feita a documentação também em termos de cinema? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma tese, digamos, nenhuma forma de explicar esse cochilo, vamos dizer assim, na organização da semana. O que nós, por outro lado, sabemos, já vai numa outra dimensão, que é a questão de fotógrafos ou cineastas cujo trabalho, cuja criação fosse inovadora, fosse algo que pudesse ser, né, inserido na semana como forma de expressão, né, de um modernismo, de uma experimentação, de uma vanguarda, vamos dizer assim, no campo do cinema, coisa que não existia mesmo no Brasil. Essa dimensão estaria fora de qualquer possibilidade, né? O que é interessante é que quando a gente vê os comentários e as críticas de cinema do Mário de Andrade na revista Claxon, o que nós vemos ali é a observação de um crítico erudito e de uma altíssima sensibilidade, né, que fica concentrado nos aspectos da narrativa e no tratamento dado à experiência humana em pauta, né? Como é que cria os personagens, como é que se desenvolve o drama ou a comédia. São críticas de um espectador arguto, erudito, suprassensível, na captação do teor de experiência vivida e eventual inserção do filme num gênero de ficção. Mas, né, não se detém na questão da construção das imagens e não está, enfim, mobilizando termos, né, técnicos do cinema para especificar de que maneira aquilo está sendo produzido, né? Seja pelo enquadramento, seja pela montagem, seja pela maneira como os planos se sucedem, seja pela maneira como, né, há diferentes formas, né, de conduzir a narrativa do cinema com base, né, nesses recursos, né, de linguagem que são próprios, né, ao uso da câmera. O Mário era um cinéfilo, quanto mais, quer dizer, ele ia muito ao cinema, o que gerava, né, uma espécie de gozação dos companheiros lá, que não tinham esse mesmo hábito, né, essa cinefilia dele. Né. Outro, no caso, que tinha uma relação muito forte, já em 22, com essa questão do cinema, era o Oswald de Andrade. Uma coisa curiosa no Oswald, com a questão do estilo cinematográfico dos Condenados, ele usa uma noção que era da crítica de cinema, que é a ideia do subentendimento, né? Essa ideia de narrar de forma que coisas essenciais sejam captadas, né? Seja pelo espectador do filme, seja pelo leitor de um romance, né, sem que precisem ser explicitadas. Quer dizer, essa capacidade de fazer com que, né, a expressão do escritor ganhe, né, força, justamente por conseguir, né, trabalhando as situações vividas pelas personagens, conseguir ir construindo as situações sem ficar entrando em muito detalhe, sem ficar explicando muito, fazendo com que isto seja um trabalho do leitor. Do Patrick Cavalcante, que é mestrando em multimeios da Unicamp. Ele pergunta como você avalia o cinema contemporaneamente, no sentido da sua capacidade de recuperar essa força
seminal da Semana de Arte Moderna de 22, pelo seu caráter subjetivo e subversivo, inovador, através das artes ou da crítica. Não, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento que é bem distinto se a gente comparar com aquela situação do modernismo e também se a gente comparar com aquele período que vai dos anos final dos anos 50 até o final dos anos 60, que foi um momento de muita densidade no nível da criação, definindo, por exemplo, coisas que têm um impacto enorme, inclusive não só aqui, mas no mundo todo, como a bossa nova. A bossa nova, os desdobramentos da música popular brasileira a partir de então, né? Tudo aquilo que houve com o cinema, né? O cinema novo e desdobramentos que houve ao longo da década de 60 e início dos anos 70. Mas nós tivemos uma década ali que eu acho que ela tem, aqui falando de maneira bem geral, um parentesco com os anos 20, enquanto um lugar de experimentação, um lugar de um adensamento enorme da qualidade, da criatividade. Estas indolentes raças da servidão a Deus e aos senhores, uma passiva fraqueza típica dos indolentes. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Eu dou um exemplo, né, que em 67, um filme do Glauber Rocha, Terra em Transe, produz um impacto enorme. José Celso Martinez Correia, e depois a música e seus desdobramentos que foram dar no tropicalismo e tal. E aí volta Oswald de Andrade e produz o Rei da Vela. Isso que é importante. Claro, de lá para cá, a situação mudou. Não estou dizendo que não tem coisa muito boa também. Tem, claro que tem. Tem muita coisa acontecendo. Tem... Mas, digamos assim, não tem aquela mesma densidade do diálogo entre os diferentes setores e de figuras, né, de muito talento que estabelece assim uma ruptura e a criação de condições para um novo salto, né, de criação.